Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Mundo Metafta. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo subterrâneo das plantas para entender melhor as raízes. Essas estruturas tão discretas, mas absolutamente essenciais para a vida vegetal na Terra. Você já parou para pensar em como as raízes foram fundamentais para que as plantas conquistassem o ambiente terrestre? As raízes desempenham um papel crucial na adaptação das plantas ao ambiente terrestre, onde se originaram de organismos aquáticos. Neste vídeo, vamos explorar o que é a morfologia das raízes, suas funções, suas zonas principais, os tipos de sistemas radiculares e as incríveis adaptações que elas desenvolveram. E o que é a morfologia radicular? A morfologia é o estudo da forma externa dos órgãos, e no caso das raízes, estudamos a sua forma, origem e variações. Com relação às funções das raízes, ela tem como função principal a fixação do vegetal ao solo e a absorção de água e de sais minerais. Além disso, elas são responsáveis pela condução desses recursos para outros órgãos da planta. Existem também outras especializações que algumas raízes podem ter, como o armazenamento de reservas nutritivas, a aeração em ambientes com pouco oxigênio, a simbioses com outros organismos, como fungos ou bactérias, para defesa e até mesmo escalada em substratos. E morfologicamente, as raízes se distinguem do caule por não apresentarem divisão em nós e enternós e por não possuírem gemas laterais ou folhas. E como as raízes se formam? A raiz, ela tem sua origem já na semente, que contém o embrião, e dentro do envoltório da semente há uma porção radicular chamada radícula, que está conectada ao eixo hipocótilo e epicótilo do embrião. A radícula vai dar origem à raiz primária, e durante a germinação, a primeira estrutura a emergir é a raiz, que se desenvolve com o geotropismo positivo, ou seja, crescendo na direção da gravidade e do solo para formar a raiz primária da plântula. Com relação à zonação das raízes, toda raiz possui uma zonação, e esta divisão em zonas, do ápice para a base, inclui a coifa, também chamada de calíptra, que é a região que fica localizada no ápice da raiz, e é uma capa protetora que é produzida pelo caliptrogênio e tem como função a proteção das células delicadas meristemáticas, que é onde ocorre a divisão celular, na ponta da raiz, enquanto ela cresce através do solo. A outra região é chamada de zona lisa ou zona de crescimento, que é a região que fica logo acima da coifa, onde ocorrem intensas divisões celulares e o alongamento das células, promovendo o crescimento primário da raiz em comprimento. E as células nesta região são jovens e delicadas, precisando de proteção da coifa. A outra região é chamada de zona pilífera e fica acima da zona de alongamento, e ela é caracterizada pela presença dos pelos absorventes, os quais são projeções das células da epiderme e aumentam a superfície de absorção de água e nutrientes, e é nesta zona que ocorre a maior parte da absorção e onde frequentemente ocorre a interação com fungos para formar as micorrizas. A outra região é chamada de zona de ramificação ou zona suberosa, que é a região mais próxima do colo, que é a região de transição para o caule,
E essa região, ela já apresenta o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura, formando uma casca com suber. E é nesta zona que vão se originar as raízes laterais, promovendo a ramificação do sistema radicular e ajudando na fixação da planta. As raízes elas podem ser divididas em dois tipos muito gerais de sistemas radiculares. O sistema pivotante, também chamado de axial, que é caracterizado por ter um eixo principal, que é a raiz primária, que é mais desenvolvido e importante do que as raízes laterais, e esta raiz primária deriva diretamente da radícula do embrião e geralmente persiste por toda a vida da planta. Esse sistema é típico das eudicotiledôneas. Tem também o sistema fasciculado, que é também chamado de cabeleira. Neste sistema, a raiz primária ela tem uma importância menor ou degenera, e muitas raízes adventícias se formam, apresentando todas mais ou menos a mesma importância e tamanho. As raízes adventícias são raízes que não se originam da raiz principal, mas sim de outro órgão, como o caule, as folhas ou os troncos. Além dos sistemas gerais, existem diversos tipos especiais e modificações de raízes que geralmente são adaptados às condições ambientais ou necessidades específicas da planta. As raízes terrestres são as raízes que são subterrâneas, as raízes aquáticas são aquelas que crescem dentro d'água e as raízes aéreas são aquelas que ficam expostas ao ar livre. Um exemplo de raiz aérea são as orquídeas, né? E em alguns ambientes com a umidade muito alta, como nas florestas tropicais, algumas raízes aéreas possuem a capacidade de absorver a água da atmosfera, como o que acontece nas orquídeas, cujas raízes apresentam uma epiderme pluriestratificada, que é chamada de velame, que possui essa função. As raízes tuberosas, que são raízes dilatadas, especializadas no armazenamento de reservas nutritivas, como o amido, caroteno ou proteínas, para a planta utilizar em momentos menos favoráveis. As reservas podem ser acumuladas na raiz principal, como na beterraba, na cenoura, na batata doce, ou em raízes secundárias, como nos lírios e nos agapantos. E nem sempre são de origem da raiz. Por exemplo, a batata inglesa não é uma raiz tuberosa, mas sim um tipo de caule modificado, né? Um tubérculo caulinar. As raízes suporte ou escora são raízes aéreas que saem lateralmente dos caules ou ramos, aumentando a sustentação do caule ou do tronco, especialmente nas plantas de grande porte ou que crescem em ambientes alagados. Elas podem sair de galhos lá de cima para sustentá-los ou do tronco para segurar a planta em solo lamacento. Como exemplo, tem a raiz escora do palmito jussara e do pândano. As raízes tabulares é um tipo de raiz suporte e elas são raízes aéreas achatadas e enormes, em formato de triângulo, que sustentam árvores muito grandes, né, como é o caso da sumaúma, na Amazônia. Elas ajudam a fixar a árvore com mais facilidade, especialmente em ambientes que têm muito vento, prevenindo que elas se quebrem na base. As raízes respiratórias, ou os pneumatófaros, ocorrem em plantas que vivem em ambientes aquáticos ou alagados que têm baixa concentração de oxigênio, como, por exemplo, nos manguezais.
E essas raízes, elas são frequentemente esponjosas, contendo muito aerênquima, que é um parênquima com grandes espaços intracelulares, que permite o armazenamento e a condução de ar. Os pneumatófaros são um tipo de raiz respiratória lenhosa, estruturas longas que partem de troncos e crescem verticalmente para fora da água ou do solo alagoado, permitindo a troca gasosa e a aquisição de oxigênio. Eles possuem perfurações que permitem as trocas gasosas. Alguns exemplos incluem o Taxodium dístico e a Laguncularia, que é uma planta de manguezal. As raízes grampiformes, que geralmente ocorrem em grupos nos nós e entrenós de caules rastejantes e são usadas pelas plantas para escalar. A sua função principal é de apreensão, prendendo as trepadeiras nas paredes, muros ou cascas de outras árvores. Normalmente, elas não possuem a função de absorção. Elas não são parasitas, elas apenas se grudam para suporte. Os tipos de eras e algumas samambaias possuem raízes grampiformes. As raízes cintura, que são raízes que abraçam as árvores e permitem que a planta se prenda, como é o caso das orquídeas ou bromélias. Assim como as grampiformes não são parasitas e não causam dano à árvore, mas proporcionam suporte e acesso aos ambientes com mais luz. As raízes contráteis, que são raízes capazes de fazer contrações axiais periódicas, formando dobras. Este movimento funciona como uma mola, puxando a planta para baixo e promovendo o enterramento no solo. Isso pode ocorrer tanto com raízes primárias de plântulas, quanto em plantas como o trevo, ajudando a se replantar no solo. E algumas relações simbióticas que acontecem com as raízes são as micorrizas, que são adaptações que surgem da relação simbiótica entre as raízes e fungos. Os fungos aumentam enormemente a área de absorção através de suas hifas e a eficiência na absorção de minerais e água ao redor da raiz. Em troca, eles recebem produtos da fotossíntese, como a glicose da planta. E existem ectomicorrizas, quando o fungo fica fora das células da raiz, e as endomicorrizas, quando o fungo entra nas células. Essa associação melhora significativamente a nutrição e o desenvolvimento da planta e é uma interação ecológica importante. Os nódulos radiculares são associações simbióticas entre raízes, principalmente de leguminosas, e de bactérias do gênero Rhizóbio. As bactérias penetram pelos pelos radiculares e crescem no interior da raiz, causando uma modificação que forma um nódulo. Dentro dos nódulos, as bactérias realizam a fixação de nitrogênio, reduzindo o nitrogênio atmosférico gasoso, que não é assimilável pelas plantas, para a forma de amônio, que é utilizável pelas plantas. Os nódulos radiculares e micorrizas são importantes em ecossistemas naturais e na agricultura, porque eles aumentam a produtividade. A rotação de culturas com leguminosas é uma prática que se beneficia dessa simbiose, enriquecendo o solo com o nitrogênio. Outro tipo, de raiz são os austórios, que também são chamadas de raízes sugadoras. São raízes de plantas parasitas que penetram nos tecidos de uma planta hospedeira para sugar nutrientes. Aí tem as hemiparasitas, como por exemplo a erva de passarinho, que fazem fotossíntese e formam raízes chamadas epicorais, que são raízes adventícias que crescem ao longo do caule da hospedeira, com estruturas de adesão, que são chamados de apressórios. De onde saem os austórios que penetram no xilema da hospedeira, sugando a seiva bruta. E as holoparasitas, como por exemplo o cipó chumbo,
não fazem fotossíntese e seus austórios penetram no xilema e floema para sugar a seiva elaborada. As raízes estranguladoras, que são um tipo de raiz da figueira mata-pau. Esta planta germina na copa de uma árvore hospedeira, porque elas são transportadas por pássaros. Aí as suas raízes descem, encontram o solo e começam a crescer e fundir-se, envolvendo o tronco da hospedeira. E ao longo do tempo, essa estrutura de raízes fundidas forma um tronco para a figueira. Embora popularmente são chamadas de raízes estranguladoras, não é a raiz que estrangula ativamente, mas o hospedeiro continua a crescer dentro do envoltório de raízes e acaba morrendo por não conseguir mais se expandir. E o resultado final é que a árvore hospedeira morre, deixando a figueira no local. Em resumo, as raízes são órgãos essenciais para a vida terrestre das plantas, com funções primárias de fixação e absorção. Elas se originam da radícula da semente e apresentam zonas distintas para crescimento, proteção e absorção. A grande diversidade de tipos e modificações radiculares reflete a capacidade adaptativa das plantas a diferentes ambientes e interações ecológicas. Viu só como as raízes são muito mais do que apenas a parte de baixo da planta? Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, e até o próximo vídeo.